Um passarinho me contou que você anda dizendo por aí que é durão. Fala sério, você não saberia dizer o que é ser durão, nem que alguém lhe desse uma voadora no meio da fuça. Mas sabe quem é de fato durão? Os monges Shaolin. Esses heróis reforçados submetem seus corpos a condições extremas, como o endurecimento da cabeça, o arrancamento de pregos e até mesmo movimentos que desafiam a gravidade. Esse vídeo não é pra quem tem coração fraco. Pois é, meus amigos, eu passei os últimos meses recluso, me preparando para um treinamento extremo. E hoje estou de volta para contar para vocês sobre alguns métodos de treinamento impossíveis que tornam os melhores Shaolin imbatíveis. Escola Shaolin. Antes de nos aprofundarmos no que eles fazem, é melhor descobrir quem realmente são os monges Shaolin. Para minha surpresa, o templo Shaolin não foi fundado por Risa, ODB e o pessoal do clã Wu-Tang. Suas origens remontam à China, em 495 d.C., quando o imperador Xiao Wen ordenou a construção de um monastério para pregar os ensinamentos de Batuo. Batuo veio da Índia para a China em 464 d.C. para difundir o budismo e se tornou o primeiro abade, ou monge-chefe do mosteiro. Apesar das inúmeras tentativas de incendiá-lo ao longo dos anos, o templo ainda se mantém de pé nas belas montanhas Song, em Henan, mais de 1500 anos depois. Por incrível que pareça, ele ainda funciona como um templo budista praticante, onde os movimentos do Kung Fu Shaolin original são ensinados até hoje. Ok, mas o que eles fazem realmente? Bom, os principais pilares da cultura Shaolin são o budismo Shan, as artes marciais, as artes budistas e a medicina tradicional chinesa. E cada monge se dedica à maneira incansável ao desenvolvimento, à pesquisa e ao aperfeiçoamento do Kung Fu Shaolin. Eles acordam todos os dias às 5h30 da manhã, passam por uma rotina rigorosa de treinamento e meditação, depois vão para a cama e no dia seguinte repetem tudo de novo. E de novo. E de novo. E se você achou que todo esse treino aumentaria o apetite, eu tenho más notícias. Não dá pra se empanturrar de McDonald's e ser um mestre Shaolin ao mesmo tempo. Os monges seguem uma dieta exclusivamente vegetariana, composta de sopas, macarrão e pão. Caramba, mas se você acha que esses caras são um bando de garotos frescos que ficam abraçando árvores, não tire conclusões precipitadas. Você não viu nada ainda. O poder em suas mãos. Muito bem, agora estamos entrando no assunto principal, pelo qual você clicou nesse vídeo. Na época em que o sensei Carl Douglas estava Kung Fu Fighting... Será que ele estava falando sério? Porque se eu lutasse Kung Fu em um bar, seria acusado de um crime, com certeza. Veja bem, nos primórdios da escola Shaolin, 5 estilos únicos de combate foram aperfeiçoados para auxiliar os monges no confronto corpo a corpo. Cada estilo foi inspirado em um animal: tigre, garça, leopardo, dragão e cobra. Agora, não vai pensando que deslizar de barriga para baixo como uma cobra vai fazer você ganhar batalhas, porque não vai rolar. O objetivo não é imitar totalmente o animal, é preciso entender sua natureza e seu temperamento. Portanto, não saia soltando fogo na balada para tentar impressionar as garotas. A partir desses estilos originais, inúmeros outros estilos de animais foram criados. Na verdade, se você falar o nome de qualquer animal, vai ter um praticante de Kung Fu em algum lugar que encarnou ele. Bom, para começar, o Kung Fu não se trata de dar ao seu oponente uma surra que ele nunca vai esquecer. Essa parte é apenas uma consequência. Na verdade, trata-se de encontrar harmonia entre o seu interior e a sua força exterior. E como isso pode ajudar você a superar um adversário, não importa o tamanho dele. E tem mais um pequeno detalhe. Além do Kung Fu, como parte do treinamento básico, todos os aspirantes a mestres monges devem se especializar em 2 armas. Agora sim está ficando interessante. Há 18 armas ao todo para o monge Shaolin escolher, divididas igualmente entre armas longas e armas curtas. Entre as armas curtas, há espadas, foices, bengalas e machados. E entre armas longas, temos chicotes, lanças, cajados e garfos. Caramba! De perto ou de longe, onde quer que esteja, você sempre vai estar ao alcance deles. No entanto, a situação fica ainda pior. Os monges mestres precisam ter conhecimento suficiente de todas as 18 armas. Então quer dizer que os monges Shaolin são habilmente treinados em artes marciais e também armas mortais. Esses caras parecem ser bem perigosos. Mas espera um pouco aí, porque o melhor ainda está por vir. Nós mal fizemos cócegas na superfície do que esses humanos incríveis podem fazer. Mas antes disso, diz aí nos comentários, você quer alcançar a iluminação eterna e se tornar um só com o universo? Infelizmente eu não posso ajudar muito com isso, mas eu posso te dar toda a sabedoria contida em meus vídeos incríveis. É só você apertar os botões de curtir e se inscrever para se manter atualizado com esse conteúdo incrível. E aí, tudo pronto? Maravilha! Agora vamos ao que interessa. Dedinho poderoso. Ok, já sabemos que qualquer pessoa que saiba manejar uma espada é perigosa. Você deve saber bem disso, não é mesmo? Mas também não se deixe enganar por um monge que esteja desarmado. Eles podem causar muito dano apenas com os seus dedos. Como é que é?
É isso mesmo. Desde pequenos, os monges começam a treinar a força de seus dedos, cutucando tábuas de madeira e árvores com cada um dos dedos. Ao longo dos anos, isso aumenta a força dos dedos, até que eles possam golpear cada vez com mais força. Por fim, cada um dos dedos se torna poderoso o suficiente para executar grandes façanhas de força como essa daqui. Caramba, esse cara tá fazendo uma parada de mão com 2 dedos. E eu tenho que contar 1, 2, 3 só pra levantar do sofá. Mas se você acha que isso foi impressionante, dá só uma olhada nesse cara. Um ex-monge-chefe do templo Shaolin chamado Haideng alcançou um domínio incomparável dessa habilidade e conseguia sustentar quase todo o seu peso em apenas um dedo. Nos últimos anos, ninguém chegou perto das habilidades de Haideng, mas não foi por falta de tentativas. Essa árvore no mosteiro Shaolin está cheia de buracos devido a décadas de estudantes que a golpearam com seus dedos. Isso deve doer. Tadinha da árvore. Já outros treinam colocando tijolos no colo e se levantando do chão. Caramba! Eu que não queria ser amigo no Facebook de nenhum desses monges poderosos. Se eles cutucarem alguém lá, os servidores vão ficar fora do ar por uma semana. E eu não sei como eu ia sobreviver todo esse tempo sem minha cota de memes diários. Banana, potetoná. Até o último prego. Ok, então é só não ser atingido por esses guerreiros Wushu que você vai ficar bem, não é? Mais ou menos. Se um monge Shaolin colocar as mãos em você, mesmo sem dar um único tapa, palmada ou pancada, você ainda assim vai ter que enfrentar as 36 câmaras de dor. Eles treinam a força de pegada da forma mais hardcore que eu já conheci, puxando pregos enferrujados de uma tábua de madeira. É isso mesmo. No total, 108 pregos são cravados na tábua, e o aluno tem que removê-los usando uma combinação dos dedos polegar, médio e indicador. E a gente sabe como essa combinação é mortal. A ferrugem nos pregos faz com que a pele fique com bolhas e fissuras, tornando ainda mais difícil arrancá-los. E só depois de conseguir remover todos os pregos, é que o monge começa a treinar os dedos anelar e mindinho. Já o teste final envolve a remoção de, pasmem, 1000 pregos martelados bem fundo na madeira. Minha nossa! Assim que o teste é concluído, os adversários em potencial ficam em maus lençóis. Os dedos de um monge bem treinado são tão incrivelmente fortes que se agarrarem você, não vai ter como escapar. Além disso, eles são habilmente treinados para encontrar nervos vulneráveis e sensíveis em seu corpo. Portanto, proteja seu pescoço, ou eles vão te fazer chorar no chão antes que você possa dizer juro juradinho. Um passo de cada vez. Ok, agora você sabe que a derrota nas mãos de um monge Shaolin é inevitável. E você ainda se acha digno de chegar aos pés de um deles? Hã? Pois saiba que nem os pés dos monges escapam no treinamento intenso. Os novos monges iniciantes treinam os dedos dos pés todas as manhãs, chutando pedras no chão descalços. Ah, que dor. É tipo bater o dedinho na quina de um móvel várias e várias vezes. Com o tempo, os músculos dos pés se desenvolvem e eles são capazes de chutar pedras maiores e em maiores distâncias. Os monges mais experientes chegam a chutar pedregulhos enormes. Acho que você está percebendo que existe um padrão aqui, não é mesmo? Bom, muitos desses métodos de treinamento Shaolin começam de uma forma bem simples. Mas se você se esforçar todos os dias, essas simples ações se transformam em algo muito poderoso. É assim que os monges transformam seus corpos em armas mortais. Se eles conseguem chutar um pedregulho a grandes distâncias, eu não quero nem imaginar o quão longe eles poderiam chutar o meu traseiro redondinho e macio. Seria como chutar uma bola de futebol do alto de um prédio. Quem tá batendo? Levar uma pancada na cabeça geralmente é uma coisa bem ruim. E muitos esportes de contato estão começando a se conscientizar dos perigos causados pelas pancadas na cabeça e a implementar estratégias para evitar lesões graves e de longo prazo. Mas no templo Shaolin não tem espaço para esse tipo de prática. Os alunos, na verdade, fortalecem seus crânios, envolvendo suas têmporas em faixas de seda e batendo suas cabeças em paredes de tijolos. Depois de um tempo, e com a repetição desse ato bem doloroso, eles se acostumam e as faixas podem ser gradualmente removidas, camada por camada. Por fim, o crânio inteiro fica forte o suficiente para bater contra a parede sem nenhum tipo de proteção. Ai, mamãe! Acontece que os impactos repetitivos fazem com que pequenos fragmentos de osso, chamados microfraturas, se soltem das camadas externas mais frágeis do crânio. Então, esses fragmentos são digeridos por pequenas células, chamadas osteoclastos. Quando células novas aparecem na superfície do osso, elas são mineralizadas pelos osteoblastos, o que ajuda os ossos a se tornarem realmente duros. Quanto mais isso acontece, mais forte o osso se torna. E os monges fazem isso em toda a cabeça, fortalecendo não só as têmporas, como a boca e até mesmo as órbitas oculares. É até que todo o crânio esteja forte como ferro. Meu Deus do céu, será que isso aí dói ou não?
Após anos de prática, suas cabeças se tornam duras o bastante para esmagar blocos grandes de gelo. E fazer isso aqui também, e cochilar de ponta cabeça. Bom, talvez para eles, né? Eu aqui não vou dormir sem meu chazinho de camomila e meu travesseiro fofinho. Da raiz às folhas. Antigamente eu pensava que a prática do budismo se resumia a estar em harmonia com a natureza, mas os monges de Shaolin costumam arrancar uma árvore ou duas para ficarem mais fortes. Os jovens discípulos são ensinados a se agarrar a uma muda de árvore e tentar puxá-la do chão. Só que isso é mais difícil do que parece, e com sua pouca idade, não é esperado que eles sejam fortes o suficiente para realmente conseguir. Mas não tem problema, é só esperar alguns anos e eles vão ficar mais fortes, não é? Bom, não é tão fácil assim. À medida que o jovem monge vai crescendo, a árvore também vai se tornando maior e mais resistente. Ao longo de muitos anos, o aprendiz vai desenvolver uma força física imensa no peito, nos braços, no estômago e nas costas. E um dia vai ser capaz de sacudir o tronco com força o bastante para derrubar algumas folhas. Então, com o tempo, o monge vai se tornar tão forte que vai conseguir arrancar uma árvore inteira. Dizem até que alguns seguidores muito dedicados da filosofia Shaolin foram capazes de arrancar árvores que pesavam quase 350 quilos. Caramba! Isso equivale ao peso de um urso pardo. E lembre-se que eles passaram anos tentando arrancar essa mesma árvore sem nenhum sucesso. Acho que no final, o que é bom para um monge não é tão bom para uma árvore. Mas essa não é a única batalha dos monges com as árvores. Dá só uma olhada nessa façanha inacreditável de flexibilidade desses dois aprendizes. Uau! Eu nem sabia que era possível ficar nessa posição. Como o treinamento de flexibilidade é iniciado desde cedo, mesmo os monges mais velhos e mais rígidos ainda conseguem se dobrar dessa maneira. Isso é o que eu chamo de tá amarrado. E nem praticando 1000 aulas de yoga durante o lockdown você ia conseguir fazer isso, acredite em mim. Eu passei muitas horas exaustivas tentando chegar nessa posição. Equilíbrio é tudo. Eu gostaria de ter um pouco mais de músculos em minhas pernas, mas infelizmente eu sou apenas uma bolinha com 2 patas de palito. Já os monges Shaolin nunca matam o dia de perna, embora o treino que eles fazem seja um pouco diferente do convencional. Eles praticam algo chamado agachamento sobre pilares para aumentar a resistência das pernas, e é tão simples quanto parece. Ficar de cócoras em cima dos 2 pilares. E para dificultar, muitos também equilibram uma vasilha de água em cima da cabeça. Ok, não parece tão ruim assim, né? Bom, eles ficam parados nessa posição por 2 horas. Como é que é? E para dificultar ainda mais, alguns monges também colocam uma tigela de água em cada mão, que não pode ser derramada em hipótese alguma. Puxa, agora sim ficou difícil. Eu com certeza ia cair em cima de um monte de cacos de tigelas nos primeiros 10 segundos. Mas acontece que cair tem consequências muito sérias. Debaixo das pilastras onde os monges se equilibram, existem lanças afiadas de madeira. Então, se você cair, vai ser transformado em um espetinho de Shaolin antes de chegar ao chão. Meu Deus do céu. Acho que esse é um jeito bem eficiente e motivador de se esforçar um pouquinho mais. O mais duro de todos. Muito bem, acho que finalmente estou pronto para o meu grande confronto com o mestre Shaolin. O quê? Que foi? Nunca vi um mascotinho lindo como eu, vestindo uma armadura completa antes? Isso aqui é 2023, fique esperto. Mas uma coisa que ninguém te disse é que os monges têm um tipo especial de armadura, chamada Tie Bu Shan Gong, ou camisa de ferro, que os torna incrivelmente resistentes a impactos fortes. De acordo com a filosofia Shaolin, acredita-se que, ao treinar, a fonte de energia interna do corpo, chamada Qi, e o fluxo interno de energia pode ser redirecionado para minimizar os danos sofridos. Embora existam poucas confirmações científicas para suportar essa afirmação, os monges também utilizam uma combinação de movimentos e posturas de força para absorver os danos e redistribuir o impacto. Beleza, pelo menos dessa vez isso não parece ser tão brutal. Eles treinam se deitando sobre tocos de madeira, além de terem grandes blocos de granito jogados em cima deles. Maravilha! Alguns monges até optam por aprimorar o seu treinamento, fazendo uma tintura especial, tipo uma poção secreta, feita de ervas e raízes, que é aplicada na área que está sendo treinada. Essas misturas, às vezes compostas de até 25 ingredientes diferentes, ajudam a estimular o fluxo sanguíneo, a força óssea ou o relaxamento muscular. Caramba, 25 ingredientes. Eu só consigo imaginar que o frango frito estilo Shaolin deve ser delicioso. Mas pra ser sincero, aguentar toda essa dor só pra sentir um pouco menos de dor no futuro parece ser algo impossível de se entender. E isso nunca deu muito certo pra fortalecer o meu pobre coração partido. Por quê? Diminuindo a carga. À medida que envelhecemos e vamos ficando mais rechonchudinhos, todos nós podemos cair na armadilha de subir na balança e desejar estar um pouco mais leve. Mas a vida é muito curta para comer sorvete diet, e o templo Shaolin descobriu um jeito incrível de treinar o corpo para alcançar a quase total ausência de peso. Quando isso acontece,
As pessoas podem fazer muito mais do que se pendurar na borda de uma montanha. É o chamado Jin Shen Shu, ou habilidade de corpo leve. Um novo aprendiz começa com um grande pote de cerâmica cheio de água. Ele deve então praticar caminhando ao redor da borda do pote, carregando uma mochila com peso. Então, no 21º dia de cada um dos meses, parte da água do pote é retirada e mais peso é adicionado à mochila. Inicialmente, o peso da água contrabalanceia o peso do jovem, mas quanto menos água houver na tigela e quanto mais pesada for a mochila, maior vai ser o equilíbrio que o monge precisa ter. Qualquer aprendiz em ascensão tem que praticar essa habilidade por meses até conseguir dar a volta em toda a borda com a mochila pesando 2,5 kg e a tigela totalmente vazia. É admirável, mas esse é apenas o primeiro estágio do treinamento. Depois de atingir a ausência de peso no pote, ele é substituído por um cesto de vime e ainda mais peso é colocado na mochila. Caramba, se eu tentasse fazer isso, eu ia acabar esborrachado no fundo do cesto, como uma cueca suja. O monge Shi Liliang passou anos aperfeiçoando essa técnica, e em 2014, ele fez uma coisa extraordinária. Ele correu mais de 120 metros sobre a água, sustentando todo o seu peso em finas tábuas de madeira presas por um cordão. Nossa, isso só é possível se você for muito rápido e pisar com uma leveza fantástica, de modo que seu peso passe sobre cada uma das tábuas antes que ela afunde. Eu achei impressionante. E pensar que no outro dia eu caí enquanto estava ralando queijo. Subindo pelas paredes. Às vezes eu fico tão entediado que sinto que poderia subir pelas paredes. No entanto, acho que isso é o mais próximo que eu cheguei de ser um monge. Porque afinal, eles podem literalmente escalar paredes. Como assim, gravidade? O que é isso? Esqueça toda essa ciência e veja como que isso é legal. Minha nossa, aquele garoto tava voando. Essa habilidade é conhecida como caminhar pela parede, e como você acabou de ver, permite que os monges escalem qualquer superfície vertical com facilidade. Excelente! Esses garotos não são apenas mortais no chão, mas agora eles também podem voar. O que falta agora? Monges submarinos também, por acaso? Bom, isso aí eu não sei, mas o que eu sei é como eles treinam o salto vertical, para que seja maior do que o da maioria dos jogadores da NBA. Os monges amarram pesos de ferro em suas pernas e braços, antes de correrem em direção a uma parede. O posicionamento dos pés é fundamental para atingir a maior altura possível, e quando o monge consegue subir com aparente facilidade, o peso é aumentado. Isso continua até que um dia todos os pesos são removidos, e não há mais nada impedindo o monge de subir. Como eles estão acostumados com o peso adicional, sem ele, eles podem praticamente voar pela parede sem esforço. Eu bem que podia fazer isso. O supermercado sempre coloca os lanches que eu mais gosto na prateleira de cima, onde eu não consigo alcançar. Homem lagartixa. Ok, eu acabei de mostrar como os monges escalam a parede, mas e se eles pudessem grudar nela como uma lagartixa? Isso com certeza já seria demais, né? Bom, eu vou deixar você decidir. Há rumores de que existe uma habilidade muito difícil, que até mesmo os monges mais avançados têm dificuldades em dominar. Ela tem vários nomes: lagarto subindo pela parede, pintura pendurada ou escalador de paredes, mas todos esses nomes significam a mesma coisa. Quando dominada, essa habilidade permite que o monge se desloque pela parede em qualquer direção, usando apenas os cotovelos. É isso mesmo, acredita-se que apenas 2 ou 3 em cada 100 pessoas que começam a adquirir movimentos básicos conseguem atingir o domínio total da habilidade. Dizem que ao pressionar as costas contra uma parede e apertar os cotovelos para baixo, o monge pode levantar o corpo do chão e fixá-lo nessa posição. E acho que a essa altura, você já sabe como essas coisas funcionam. Quanto mais prática, mais poder você tem. E com o tempo, o aprendiz vai ser capaz de se movimentar usando apenas a força dos cotovelos, se mexendo como um lagarto faria. Tá aí uma coisa que eu queria ver. O único problema é que eu não consegui encontrar nenhum registro de alguém realmente fazendo isso. E acredite, eu procurei. Claro, o nível astronômico de habilidade significa que existem apenas alguns monges que podem realmente fazer isso. Mas será que só eu acho um pouco estranho que isso só apareça nos livros Shaolin? O que você acha? É verdade ou tenho razão em ser cético? Diz aí a sua opinião nos comentários abaixo. Eu sou uma piada pra você? Muitos dos feitos incríveis realizados pelos praticantes de Shaolin parecem impossíveis, mas é por isso que os admiramos, não é mesmo? No entanto, existe uma habilidade em particular que me parece realmente impossível. A história conta que... Há muito tempo atrás, nos primeiros dias de seu treinamento como monge, Shi Heizi pendurou um peso enorme em um galho de árvore que pendia em um caminho por onde ele cruzava todos os dias. Sempre que passava por ali, ele batia no peso com o dedo para fazê-lo balançar. Os dias se tornaram meses, que se tornaram anos, mas Shi continuou a bater no peso, cada vez mais de longe, até que seus dedos mal tocavam a superfície.
À medida que ele ficava cada vez mais forte, o peso balançava com mais força, embora Shi mal estivesse tocando nele. Até que um dia, ele não tocou no peso, mas, incrivelmente, ele ainda balançou. Uau! Esse cara devia ter superpoderes. Shi começou a aperfeiçoar esse golpe fantasma, conhecido como um dedo de Shan, meditando em um pátio e batendo os dedos em velas acesas. No início, as chamas apenas oscilavam, mas com bastante prática, ele conseguiu apagá-las totalmente a uma distância de mais de 3 metros. Hã? É sério isso? Então, a história conta que Shi viajou através da China, visitando todos os mosteiros que conseguiu, e enfrentou qualquer desafiante digno de uma luta. Mas nenhum homem conseguiu derrotá-lo. Diziam que ele podia causar graves danos internos em seus oponentes apenas movendo o dedo em sua direção. Ok, que besteira. Eu sei que alguns monges podem realizar coisas incríveis, mas o que esse cara afirma ter feito é literalmente impossível. Quem ele pensa que é? O Avatar? O único jeito dele fazer minhas entranhas doerem sem encostar em mim é me matando de rir. Nervos de aço. Muito bem, pessoal, preparem-se, porque este último método de treinamento realmente vai fazer você chorar. Eu nunca estudei artes marciais, mas eu conheço um estilo de luta bem confiável se meus oponentes vierem pra cima de mim. Não é karatê e nem MMA também, e sim chutar as partes baixas do meu inimigo e fugir. Pra falar a verdade, isso já me livrou de mais apuros do que eu gosto de admitir. Mas enfim, de todas as 72 artes Shaolin, alguns mestres trilham o caminho da iluminação escolhendo, de fato, levar golpes repetidos naquele lugar. E eu tô falando sério. Essa é a chamada habilidade da cigarra dourada, e uma parte significativa dela consiste em treinar o corpo para viver sem ansiedade. Estranho. Acho que eu ficaria muito mais ansioso se eu tivesse que me preocupar com o fato de que minhas áreas baixas fossem golpeadas a cada 5 minutos. Olha, eu não sou psicólogo clínico, nem nada desse tipo, mas se você tem ansiedade, essa não é a solução. Ponto final. Ao aprender a controlar o fluxo de energia ao redor do corpo, o monge começa batendo levemente em si mesmo com a palma de sua mão, antes de prosseguir lentamente para golpes cada vez mais fortes. Muitos aprendizes Shaolin passam anos de seu treinamento do lado de fora, batendo em árvores, enquanto outros optam por ficar confinados, batendo em outra coisa. Espero que atingir o estado de Nirvana vale a pena, porque eu não consigo pensar em nada pior. E com essa última anedota de revirar o estômago, nós chegamos ao final de nosso vídeo. Mas antes de ir, diz aí nos comentários qual dessas etapas de treinamento Shaolin você achou mais interessante. Como sempre, muito obrigado por assistir e até a próxima!